Juízes capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 4. Vamos lá, Juízes 16, versículo 4. Quem encontrou? Amém? Diz assim: e depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para que assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler de novo. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, aberta ainda, tá bom? Fecha os teus olhos aí, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, já olha para essa pessoa. Olha lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Pronto, e você também não converse com essa pessoa. Acredito que você já ouviu falar, ou até já assistiu no cinema, ou em casa mesmo, a história do Sansão e da Dalila. O Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, e ele viveu nos tempos dos juízes, onde não havia rei ainda em Israel. E Deus constituiu Sansão para que ele fosse o opositor dos filisteus. Mas não foi isso que aconteceu. Por muitas vezes o Sansão, ele colocou os pés pelas mãos. E aqui estava já o final da vida do Sansão. Já tinha feito tudo errado. E conhecer a Dalila foi o último passo dele. Aqueles homens filisteus chegaram para Dalila, que também era da Filistia, e falaram para ela: Dalila, você tem que descobrir qual o segredo da força do Sansão. Nós queremos assenhorarmos dele, nós queremos tirar essa força dele, e nós vamos te dar um valor: 1.100 moedas de prata. Eram 5 príncipes filisteus, era um valor milionário. Então a Dalila, ela chegava até o Sansão: Sansão, me fale qual o segredo da tua força. Poderia acontecer de você perder essa força? Ao Sansão: poderia sim. Aí inventava uma história: Dalila, se você fizer isso, isso, isso e isso, eu vou perder a força. Aí ela fazia e não dava certo. Aí mais uma vez a Dalila estava aos pés do Sansão: Sansão, me diga, qual o segredo dessa força que você tem? É possível que você perca essa força? Sim. Aí inventava outra história:
Então, por muitas vezes, o Sansão não falou para Dalila, para o segredo da força que ele tinha. Então, o diabo é da mesma forma que esses filisteus. Ele quer tirar a tua força. Qual força que nós temos? O Espírito Santo de Deus. A força para você orar, a força para você estar firme na casa do Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos, que não tem mais força para vir para a casa do Senhor? O diabo conseguiu tirar a força dela, como eles queriam tirar de Sansão. Por que que o Sansão vencia os filisteus facilmente? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Procure aí, amados, o livro de Números. Você vai voltar a alguns livros. Vamos lá. Números capítulo 23. Eu vou te dar esse exemplo aqui. Esse homem chamado Balaão era um profeta, e ele foi pago, assim como a Dalila, para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito a caminho da terra prometida. E o rei Balaque, o rei moabita, queria que esse homem, esse profeta, amaldiçoasse ao povo de Israel. E ele pagou também. Mas vamos ver o que aconteceu. Números capítulo 23, a partir do versículo 19. Quando você encontrar, diga amém. Isso aqui quem está falando é o próprio Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Isso aqui de uma forma metafórica. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamentos, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Olhem para mim. Aquele homem não poderia amaldiçoar. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas falou para Balaque: Balaque, como eu vou amaldiçoar se Deus está abençoando? Deus, ele não vê maldade, não há iniquidade em Israel. Enquanto, amados, você está com Deus, enquanto você está em obediência a Deus, o diabo pode querer se levantar contra você, mas olha, não há brechas. Pastor, eu estou na presença de Deus. Pastor, eu estou buscando a Deus. Então, aqueles filisteus, voltando para o caso do Sansão, eles queriam saber qual era o segredo. Será que é alguma mágica? Será que é algum encantamento? O que Sansão faz para ter tanta força? Ora, nós sabemos que ele tinha o Espírito Santo, mas eles não sabiam. Vamos voltar. Pastor, mas a Dalila conseguiu convencer ao Sansão? O Sansão falou para ela qual era o segredo dele? Pior que falou, sim. Juízes capítulo 16, versículo 15. Vamos lá. Quem encontrou? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça. Olha o segredo dele, ó.
porque sou nazireu de Deus. O que é um nazireu? Era alguém consagrado ao Senhor desde quando ele nasceu. O anjo falou para a mãe dele: olha, essa criança será especial, ela será um nazireu, será alguém escolhido por Deus. Há uma missão para ele. Então Sansão para Deus era especial. O Sansão é que não preservava isso. Ele nunca se achou especial. Então, para Deus, amados, nós também somos especiais. Nós somos a igreja do Senhor. Diga amém por isso. Ele nos escolheu, irmãos, não porque merecíamos, mas Ele nos escolheu e deu até a vida por nós. Então nós somos como Sansão. Nós somos nazireus. Nós somos consagrados a Deus. Nós temos, amados, sobre nós o Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus está na nossa vida. Nós somos diferentes. Agora, nós temos que nos comportar dessa forma. Mas não era assim que ele se comportava. O Sansão nunca se comportou como um verdadeiro homem de Deus. E como eu falei para você, quando ele conheceu a Dalila, já era mesmo para fechar o caixão. Faltava só a Dalila mesmo para fechar o caixão, porque ele já tinha feito tudo errado na vida dele. E conhecer a Dalila foi o fim mesmo da história dele. Vamos lá, continuando. Versículo 17, mais uma vez. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria. E olha o final, ó. E seria como qualquer outro homem. Compreendeu aí como é que ele seria? Então você seria como? Como qualquer outra pessoa. Se você perdesse o Espírito Santo de Deus, se você não estivesse na presença de Deus, você seria como qualquer pessoa. Uma pessoa, amados, que não tem esperança, que faz as coisas como se não existisse o amanhã. Nós sabemos, amados, que há a salvação, que há a vida eterna, que o Senhor Jesus irá voltar. Então nós temos essa esperança. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, olha, o que acontecer com ela, ela diz assim: eu não tenho nada a perder. O Sansão era dessa forma: não tenho nada a perder. Então, de tanto a Dalila insistir, ele falou para elas: olha, eu sou um nazireu de Deus. Desde quando eu nasci, eu fui consagrado a Deus. Então, o nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo durante o voto, não poderia tomar bebida alcoólica e nem tocar em um cadáver. Tudo isso ele fez, mas não poderia fazer. Então ele já tinha perdido, amados, a sua essência diante de Deus. Então o que a Dalila fez? Chamou os filisteus, cortaram o cabelo de Sansão, e Sansão dormindo sobre as pernas de Dalila. E ela acordou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele se levantou, achava que ainda tinha força. Vamos ver aqui, capítulo 16 ainda, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. E o que mais aí, amado? Versículo 19, o que foi que aconteceu? Retirou-se dele a sua força. Se você perder a sua força, já era. A pessoa não tem mais força para vir para a igreja, não tem mais força para orar. Quantas pessoas que estão hoje no mundo perdidas? Olha, eu falei para os irmãos à tarde dessa forma: já imaginou se todas as pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, se elas voltassem hoje para a igreja?
Você acha que todas as igrejas reunidas daria o tanto dessas pessoas? Quantas estão sem força porque o diabo conseguiu tirar a força dela? Elas não têm mais força para buscar a Deus. Mas olha o que aconteceu ainda. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Diga misericórdia. Ele pensava que ainda tinha força, mas agora ele foi afligido pelos filisteus. Por quê? Porque ele não sabia que o Senhor, que o Espírito Santo tinha saído dele. Pastor, a pessoa pode perder? O Espírito Santo pode sair da pessoa? Segundo esse relato aqui, pode sim. O apóstolo Paulo diz para você não entristecer o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele pode sair da pessoa. Então ele achava que ainda tinha o Espírito Santo, mas não tinha mais. Então aquela força sobrenatural que ele tinha, ele perdeu. Quantas pessoas hoje, irmãos, ainda acham que tem o Espírito Santo e não tem mais? Você fala com ela: irmãos, venha para a igreja. Não, pastor, olha, eu não estou indo para a igreja não, mas eu estou com Deus. Ela já está distante de Deus há muito tempo. Ela acha que ainda tem Deus. O Espírito que está nela não é mais o Espírito Santo, irmãos, lamentavelmente. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, é outro Espírito que está nela. Então, já imaginou aquele homem que vencia os filisteus facilmente? Agora estava subjugado. Vamos ver o que aconteceu com ele. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se no coração, lhe disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Já imaginou, irmãos, a humilhação? Alguns até diziam: não, esse não é o Sansão. Não, nós prendemos o Sansão. Não, esse não é o Sansão. O Sansão, olha, essas cordas que estão nele, ele destruía facilmente. Já imaginou aquela pessoa que pregava? Aquela pessoa que louvava ao Senhor? Quando falava de Deus, muitas pessoas se convertiam através da vida dessa pessoa. Agora está sendo como? O diabo está humilhando. Irmãos, vamos ler de novo isso aqui. E sucedeu que, alegrando-se no coração, lhe disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. O diabo agora estava como? Humilhando, irmãos, o Sansão, que era um herói, mas agora estava como? Perdeu a força. Como foi que eles falaram para Dalila? Dalila, nós vamos pagar você, para que você descubra de onde vem essa força do Sansão e como ele pode perder a força. E ele perdeu, irmãos, porque estava distante do Senhor. Quando estamos distantes do Senhor, podemos até achar como Sansão que ainda temos Deus, mas olha, não temos mais. Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. E agora, amados, a força dele, já não tinha mais. Vamos dar outro exemplo aqui. Procure o livro de Salmos. Quantas pessoas hoje são como Sansão? Pastor, ora, era um grande levita, pastor. Era um grande pregador. Olha, era um mestre do evangelismo. Aquela menina na voz, olha, na casa do Senhor.
mas agora está como? Sem forças. O diabo conseguiu tirar a força dela. Ela não tem força para vir na casa do Senhor, irmãos. Vamos lá. Aconteceu com o próprio Davi, quando ele adulterou com a Batseba. E veio o profeta e falou para ele: Davi, você errou feio. E aí veio aquele sentimento de culpa. E ele fala algo para o Senhor. Aqui, Salmo 51 e o versículo 11. Ao que ele fala para o Senhor: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha para mim aqui. Então, segundo esses relatos, a pessoa pode perder o Espírito Santo? O Espírito Santo pode sair dela? Pode. Se você desprezar o Espírito Santo, não é isso que ele quer. O Espírito Santo, ele quer estar com você em todos os momentos. Pastor, estou lavando roupa. O Espírito Santo está lá. Estou na cozinha. O Espírito Santo está lá. Estou no trabalho. O Espírito Santo está lá. Mas você tem também que dar valor. Você tem que temer ao Senhor. O problema do Sansão qual era? A falta de temor. Não, mas eu sou o Sansão. Eu sou o Nazireu. Deus, ele me escolheu. Amém, ele escolheu você também. Mas olha, não podemos brincar como Sansão. Os filisteus estavam fazendo Sansão brincar. Chama o Sansão aqui para divertir a todos. O Sansão que era o herói. Então o próprio Davi pede ao Senhor: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amados, ele poderia falar para Deus: meu pai, não retira de mim o meu palácio, não retira de mim as minhas riquezas. Mas ele estava preocupado com o Espírito Santo, que era o bem maior. Vamos até os Salmos agora, ainda no Salmos 28. Volte aí, você não está no Salmo 51? Vamos até os Salmos agora, 28. Então, amados, a nossa força é o Senhor. O diabo quer tirar isso de você, mas não vai conseguir. Diga amém. Diga assim: ele não vai conseguir. Diga: ele não vai conseguir tirar o Espírito Santo da minha vida. Amém. Diz assim, ó, Salmos 28, versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Diga amém. Então, amados, sem o Senhor nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo, o diabo vai conseguir o quê? Vai conseguir subjugar você. Nós queremos, Dalila, subjugar ao Sansão. Se você descobrir qual é o segredo do Sansão, nós vamos pagar alto para você. Era uma quantia, mas milionária, e ela vendeu ao Sansão. Pastor, ela amava ao Sansão? Não. E nem tampouco o Sansão amava a Dalila. O Sansão já estava perdido há muito tempo, porque ele desprezou o Espírito Santo. Ele era alguém consagrado a Deus. Vamos finalizar aqui no Novo Testamento. Então, sem o Espírito Santo, amados, somos um povo sem esperança, acomodados à realidade. O que acontecer, pastor, está bem. Não, nós temos que estar, amados, atentos ao Senhor, à volta de Jesus Cristo. Aqui, ó, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Isso aqui são os frutos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há isso aqui na nossa vida. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Sem o Espírito Santo não há o fruto em nossas vidas. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em outras palavras, domínio próprio. Sem o Espírito Santo, amados, nós não temos nada disso. Só temos todas essas qualidades aqui
todos esses frutos, quando temos o Espírito Santo, aí sim nós podemos vencer ao mal. Amém? Quando temos o Espírito Santo, nós somos como Sansão. Não Sansão sem o Espírito Santo, aquele Sansão nazireu, cheio de força do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte, bem forte.